Saravá fraterno, meus irmãos de fé, meus irmãos do axé. Alexandre Carrara, sacerdote do terreiro de Umbanda, Casa das Almas. E vim falar com vocês aqui hoje de um assunto um pouco delicado, controverso dentro da Umbanda, que é o ofício do sacerdócio. A gente ouve muito falar que a Umbanda não cobra, que o que veio de graça a gente precisa dar de graça. Vamos tentar compreender a lógica desses raciocínios e até onde a gente pode, ter um ofício de sacerdote, ou se tem que ser exclusivamente da caridade. Eu vou falar sobre o meu pensamento sobre isso e vou falar sobre o pensamento dos meus mentores espirituais. Eu vou contar uma história bacana para vocês logo depois da vinhetinha. Um abraço. Salve Oxalá, salve o grande Criador, tchau, babá! E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo. Saravá, amigos. Então, vamos continuar aqui o nosso assunto. Ou melhor, dar início ao nosso assunto. O ofício do Pai de Santo na Umbanda. Primeiro, a gente precisa entender que se o padre, pastor, o rabino e muitas outras atividades de sacerdócio dentro das religiões que não são da Umbanda, eles vivem disso e não são penalizados pelos deuses ou pelos guias espirituais. Por que o Pai de Santo de Umbanda seria? Então a gente precisa compreender isso, né? Uma outra coisa é a gente compreender que o sacerdócio ele pode ser ou não um ofício, e isso quem tem que determinar é o terreiro, é a casa, né? Então, se o Pai de Santo ele cobra para fazer uma consulta particular, para dar orientações espirituais, para indicar banhos ou trabalhos para você, onde ele como pessoa consciente, eu não vejo problema algum nisso, né? O que eu entendo de cobrar, ou que eu não concordo com a cobrança, é a cobrança da consulta das entidades, né? Você pagar para falar com o preto velho, você pagar para falar com o caboclo, você pagar para ter uma consulta com o Exu. Mas o pai da casa cobrar pelo seu trabalho, onde ele está disponível para atender, como qualquer outro profissional de qualquer outra área, por que não? Por que ele não pode cobrar por isso? A gente até entende a profissão de magista, que é tão antiga nas civilizações, e que o magista era contratado por reis para trabalhar e sempre cobraram por isso. Por que o Pai de Santo não pode cobrar pelo ofício de magista, ou pelo ofício dele de Pai de Santo, né? E falando em ofício, o Dr. Hélio tem um artigo bacana que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link para vocês lerem lá, que a ONU garante no artigo 6º do Código Internacional da ONU que todo segmento religioso tem o direito de treinar e preparar o seu sacerdote para exercer esse ofício. E se o segmento religioso entende que ele vai ganhar dinheiro e sustentar, ter o seu sustento através desse ofício, por que não? Isso é garantido por leis internacionais. É legal dar uma lidinha nesse artigo. Uma outra coisa da historinha que eu ia contar para vocês, estava eu num trabalho
de oferendas, e onde tinha vários terreiros juntos, fazendo uma festa, na festa de Iemanjá, que foi dia 2 de fevereiro, aqui em Salvador. E eu estava participando do ritual de oferenda. E eu comecei a ver um bocado de pai de santo e comecei a pensar, né, dos pais de santo que vivem da profissão, que dependem do dinheiro para viver, para sustentar, para pagar seu aluguel, para comprar um carro, para comprar uma casa, e ganham dinheiro com isso. E eu pensando isso assim na minha cabeça, pai Joaquim de Aruanda, um preto velho que trabalha comigo, sentou do meu lado e falou assim: meu filho, entende uma coisa, os negros, quando foram libertos, pseudo-liberdade da escravidão, eles não tinham para onde ir, eles não tinham de onde ganhar dinheiro. Foi então que as próprias entidades criaram ou permitiram ou deixaram, né, que eles assumissem esse papel de sacerdote e começassem a ganhar dinheiro com isso. Então foi aí que surgiu dentro das religiões afro a cobrança, porque foi a própria espiritualidade que abriu essa porta. Do mesmo jeito que a venda do acarajé, por exemplo, uma comida sagrada, é vendida nas ruas a qualquer um. Por quê? Porque os negros precisavam trabalhar, precisavam sobreviver. Depois de ter passado tudo aquilo que eles passaram, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia. E aí eles são jogados para a rua. E foi aí que a espiritualidade então abriu as portas para que as baianas de acarajé pudessem vender os seus acarajés. Tanto é que hoje ele é vendido mesmo por quem não é da linha de santo. Então a gente percebe que o ofício do pai de santo está aí. Uma outra coisa que eu queria falar também sobre esse assunto é sobre o vem de graça, dá de graça, né? Sua mediunidade veio de graça, mas hoje em dia a gente tem curso de sacerdotes caríssimos por aí. Você paga para se formar sacerdote em muitas linhas de Umbanda, né? O sacerdote não é só aquele que, além do compromisso que vem espiritual, ele ainda é aquele cara que cola lado a lado com o pai de santo dele para aprender tudo e poder depois abrir sua casa, né? Hoje a incorporação ela é consciente, não é mais inconsciente. Então as entidades não vêm fazer tudo. Então a gente precisa aprender também. Então a gente tem diversos cursos por aí de formação sacerdotal de Umbanda, teologia de Umbanda, fundamentos de Umbanda. E a gente paga por esses cursos. E depois, então não está mais vindo de graça, né? A espiritualidade não está mais entregando de bandeja para a gente. Então, será que agora que não vem de graça, o pai de santo pode cobrar pelo seu trabalho, pelo seu ofício de pai de santo? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Eu não cobro, porque tem minha profissão, né? Faço do meu trabalho, o meu sustento vem do meu trabalho como fisioterapeuta. Eu, como pai, atendo, abro minha casa, atendo, tanto é que eu não dou consultas e não passo trabalhos e não converso, não atendo as pessoas quando eu não estou incorporado, não estou com as minhas entidades. Então no meu terreiro não se cobra nada, porque eu não pratico do ofício do pai de santo 24 horas do meu dia. Mas os pais de santos que vivem disso, na minha opinião, tem todo o direito de cobrar o seu dinheiro. Como o meu pai de santo, por exemplo, que vive disso. A vida dele é acordar, cuidar do terreiro, abrir terreiro, fechar terreiro, atender pessoas. Ele passa o dia atendendo pessoas. 20, 30 pessoas, de dentro e de fora da religião. Então ele precisa ter uma renda para sustentar a família dele, para sustentar o terreiro dele, para sustentar a vida dele, dentro e fora do sacerdócio.
Então eu concordo sim com isso. Não concordo com a exploração, não concordo com os abusos que acontecem por aí, mas isso não acontece só na Umbanda, não acontece só no Candomblé, isso acontece em todas as religiões. A gente vê por aí igrejas cobrando absurdos de seus fiéis, né? Então, queria só trazer essa discussão do meu ponto de vista sobre o sacerdócio, o ofício do sacerdócio na Umbanda. Meu saravá fraterno. Salve Oxalá, salve o grande Criador, Tchauê, babá! E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo.